E se eu te dissesse que o Oda simplesmente jogou uma das maiores bombas do Brook em toda a saga final e depois saiu andando como se nada tivesse acontecido? Sem explicação, sem continuação, apenas veneno puro de lore pingado no chão. E claro, todo mundo correu desesperado para lamber aquilo como animais famintos. Porque no capítulo 1146, o Brook, de forma totalmente casual, diz que conhece os Cavaleiros Sagrados e ainda manda, sem o menor peso na consciência, que suspeita que Gunko seja uma deles. E só isso já deveria ter colocado a internet inteira em chamas. Mas aquilo era só a entrada, só uma migalha, e o Oda sabia exatamente o que estava fazendo. Porque 3 capítulos depois, no 1149, ele simplesmente nos atropela com um flashback bem no momento em que o Imu toma o corpo da Gunko. Um grito, uma voz infantil, uma silhueta com a forma da Gunko gritando pai e corte seco, Brook jovem, Gunko ainda mais jovem, e o Brook dizendo que o sonho dele é se tornar um pirata. E aquele único quadro talvez seja um dos teases mais desrespeitosos que o Oda já fez, porque aquilo deveria ter sido o maior drop de lore do ano. Mas em vez disso, ele basicamente falou, não, vamos fazer todos os outros flashbacks primeiro. Loki, Harold, Rox, Roger, Shanks, Shaki, todo mundo fura a fila. Enquanto o Brook fica ali parado, tipo, com licença, eu também tenho lore. Mas aqui está o problema. Agora o Brook está claramente conectado aos Cavaleiros Sagrados, pelo menos de forma indireta. Através da Gunko, através daquele flashback, através daquela silhueta. E aquela silhueta não usa espadas de estilo Shui, nem rapieiras musicais. Ela se parece muito mais com as lâminas usadas por Garland, Shamrock, Saint Summers, aquelas espadas limpas e sagradas dos Cavaleiros. Então a pergunta explode na hora. O Brook já foi um Cavaleiro Sagrado? Ele fez um pacto com o Imu? Ele puxou um Shanks, entrou em Mary Joyce, recebeu uma marca, uma tatuagem, fechou um acordo e depois vazou? E se isso aconteceu, esse pacto foi quebrado quando ele morreu? Porque não existe mais pele onde uma marca poderia existir. E será que a Gunko assumiu o lugar dele depois da morte? Porque se isso for verdade, isso é simplesmente insano. Mas calma. Antes de colocar o chapéu de alumínio, tem um detalhe importante. O Brook era o líder de um comboio de batalha de um reino. E isso importa, porque isso significa que ele poderia ter participado da Reverie. E a gente acabou de descobrir que a Reverie de 56 anos atrás foi uma das mais sangrentas da história. A mesma onde o Rox matou um almirante da marinha, onde o Rox conheceu o Harold, onde tudo começou a colidir. E adivinha quem agora está retroativamente conectada a toda essa era? A Gunko, que aparece várias vezes durante o flashback do Rox. Então quais são as chances de o Brook também estar lá? Não como pirata, mas como escolta de um rei. Porque a linha do tempo fecha perfeitamente. Os piratas Rumbar só entraram na Grand Line 52 anos atrás, 4 anos depois daquela reverie. Ou seja, o Brook com certeza poderia ter estado presente. Mas aí tudo fica estranho. Porque a Gunko aparece naquela reverie como assistente do Imu e depois aparece de novo 38 anos atrás, em God Valley, como uma lâmina devota de Deus. Um intervalo de 18 anos. E ela não envelhece absolutamente nada. Isso não faz sentido? Até os 5 anciões envelhecem, mesmo aqueles com pactos profundos. O Saint Summers envelheceu, mas a Gunko não. E em God Valley, ela nem deveria ter um pacto do mar profundo ainda, apenas um pacto raso. O que significa que ela quebra completamente o sistema. E é por isso que eu não compro totalmente a teoria do Brook como cavaleiro sagrado. Mas aqui vem o golpe final. Mesmo que o Brook nunca tenha sido um cavaleiro sagrado, ele funcionalmente já é um. Olha as habilidades dele. Juventude eterna, ele nunca mais vai envelhecer. Regeneração, ele reconecta membros usando a alma, e todo o resto ele cura com leite. E sim, é piada, mas em One Piece, piadas são reais. E tem ainda a conexão com os Yokai. O Brook sempre foi comparado a um Gacha Dokuro, um esqueleto gigante formado pelos ossos de guerreiros mortos e não enterrados, que é literalmente o que os piratas Rumbar se tornaram. Em Wano, ele usa diretamente um disfarce de Yokai, assim como os 5 anciões. Um deles, o Saint e Thambaron, Vinto no Juro, se transforma em um cavalo esquelético. Ambos comandam o frio do submundo, o que significa que o Brook está espelhando poderes do abismo sem nenhum pacto. E fica ainda mais insano quando você lembra que o Brook viajou através de um pentagrama. Quando o Kuma mandou o Brook para a ilha Namakura, ele caiu exatamente em cima de um símbolo de invocação, cercado por cultistas que acreditavam que ele tinha sido invocado diretamente do submundo. E tem mais, o Kuma visitou praticamente todas as ilhas para onde ele enviou os chapéus de palha, exceto as do Brook e do Luffy. E é daí que nasce uma teoria maluca, mas curiosamente coerente. Talvez o Brook nem tenha sido enviado para lá de propósito. Talvez ele tenha sido atraído até aquele lugar pela própria rede do abismo. Então olha o pacote completo. Brook tem juventude eterna, tem regeneração, tem poderes do submundo, formas inspiradas em Yokai, viagem através de pentagrama e domínio da alma através da música.
E isso a gente vê claramente na Ilha dos Homens-Peixe, onde ele literalmente controla inimigos no nível da alma, fazendo todo mundo dançar contra a própria vontade. E ele ainda é enquadrado contra a lua naquela pose icônica, quase divina. E esse mesmo domínio da alma aparece de novo quando Luffy e Bonney usam os tambores da libertação para forçar gigantes a dançar. O que significa que esse tipo de poder não é exclusivo do Imu. E agora vem a virada final. O Brook formou sim um pacto, mas não com o Imu. Quando a Gunko oferece escravizá-lo e fazê-lo compor música para sempre, o Brook recusa. E ele diz que desde o dia em que o Luffy do Chapéu de Palha lhe deu uma segunda vida, ele não pertence a mais ninguém. E isso soa exatamente como o juramento de um cavaleiro sagrado, só que sem coerção, sem correntes, sem um deus exigindo submissão. Então, mesmo que o Brook tenha sido um cavaleiro sagrado em sua primeira vida, na segunda, ele se tornou algo muito mais perigoso. Ele se tornou uma lâmina devotada ao sol. E isso é aterrador. E se você acha que é aqui que isso para, se você acha que a história do Brook se resume a talvez cavaleiro sagrado, talvez não, então você está subestimando brutalmente o quanto o Oda está disposto a empurrar esse personagem. Porque o Brook não está apenas fazendo paralelos com os Cavaleiros Sagrados. Ele está espelhando todo o sistema de deuses de One Piece por fora. E isso é muito mais perigoso do que estar dentro dele, porque todo o poder do abismo que a gente viu até agora vem com um preço: livre-arbítrio, identidade, servidão. E ainda assim, o Brook tem todos os benefícios e nenhuma das correntes. Olha para os Chapéus de Palha como um todo, porque isso é importante. Isso não é aleatório. Cada um deles é um deus ou demônio falsificado. Zoro como o rei do inferno. Sanji canalizando o Diable Jambe, um conceito demoníaco com raízes mitológicas reais. Robin assumindo uma forma literal de demônio. Chopper abraçando a monstruosidade. Frank transcendendo a própria humanidade. E o Luffy, claro, sendo o deus do sol. E então tem o Brook, o único que já morreu, atravessou a fronteira e voltou trazendo algo do outro lado. E isso torna ele único até entre monstros. Porque o Brook não está apenas usando poderes. Ele está interagindo diretamente com o conceito da morte. A fruta dele se chama Yomi Yomi no Mi. Yomi é a terra japonesa dos mortos, o mundo das sombras. E as técnicas dele têm nomes ligados diretamente ao submundo, como Yomi no Kankaku, o frio do além e Soul Solid. Isso não é escolha aleatória de nomes. Isso é o Oda dizendo na sua cara que o Brook está operando no mesmo espaço metafísico que o Imu e os anciões, só que por um ângulo diferente. E agora vem a parte que realmente deveria te assustar. Porque o poder do Imu gira em torno de controle, subjugação, pactos, contratos e domínio. Mas o poder do Brook gira em torno de inspiração, ressonância, música, ritmo e emoção. E qual é o verdadeiro núcleo do poder do Luffy? Ritmo, tambores, batimentos do coração, dança, riso, liberdade. O que significa que o Brook não é só um membro da tripulação, ele é o condutor perfeito da visão de mundo do Nika. E é por isso que aquele filler do anime importa muito mais do que as pessoas gostam de admitir. Porque a ideia do Brook rezando para um deus da música parece piada. Até você lembrar que o Nika era um deus que ria, dançava, espalhava alegria. E o que é a música, se não alegria estruturada? O que é uma canção, se não um batimento coletivo? E de repente aquela frase jogada fora: o deus da música não me ama mais. Começa a aparecer foreshadowing disfarçado. E sim, o mangá é vago. Perigosamente vago. Um dia eu estava rezando e minha alma saiu do meu corpo. É só isso que a gente recebe. Só essa frase. Mas o Oda faz isso de propósito, porque em One Piece, oração nunca é algo casual. Oração sempre é um sinal. Skypiea rezou e Nika respondeu. Os dragões celestiais rezam e o Imu responde. E o Brook rezou e algo respondeu. Algo que deu a ele a capacidade de separar alma e corpo à vontade. Um poder que nem mesmo os anciões demonstram abertamente. E se você quiser ir ainda mais fundo, olha para o papel do Brook como Soul King. Porque ele não é apenas um músico, ele é um símbolo. A música dele conecta pessoas. Os shows dele criam êxtase em massa, emoção coletiva. E a gente já viu repetidas vezes que emoção em massa é um gatilho para poderes divinos em One Piece. Nika desperta quando as pessoas precisam dele. Os poderes da Bonnie escalam com crença. E o Brook literalmente se alimenta da resposta emocional do público. E isso nos leva de volta a Gunko, porque ela é o oposto disso tudo. Ela escuta a música do Brook sozinha usando tone dials. Ela consome alegria sem compartilhar. E isso é exatamente como o mundo do Imu funciona. Acumular poder, acumular vida, acumular história, e ainda assim, a Gunko é claramente afetada pelo Brook, emocionalmente, pessoalmente, o que significa que existe uma rachadura ali, uma memória, uma conexão de infância, um tempo antes dos pactos, antes dos deuses, antes das correntes. E se aquele grito de pai significar alguma coisa, se não for apenas simbólico, então isso sugere que a Gunko perdeu alguém.
perdeu algo. E o Brook pode ter sido a primeira pessoa a mostrar um caminho diferente. Piratas como liberdade, música como fuga. E isso explicaria por que ela é tão conflitada. Porque o Imu precisa assumir o controle do corpo dela. Porque a vontade dela não está completamente quebrada. Então, quando você junta tudo isso, fica claro, o Brook não é um personagem secundário, ele não é alívio cômico, ele é uma contradição ambulante ao sistema do Imu. Um homem que morreu, voltou, adquiriu poderes divinos e ainda assim escolheu lealdade. Um homem que morreu, voltou, ganhou poderes de Deus e escolheu lealdade não a um Deus, mas a um homem que representa a liberdade. E é por isso que o Brook talvez nunca enfrente o Imu diretamente, mas tematicamente, ele já está vencendo. Brook prova que o verdadeiro poder não vem de pactos com deuses, vem de escolher a liberdade, mesmo depois da morte.